né? E a gente sabe de muitos jornalistas, né? A gente brincava muito na faculdade. Eu tenho excelentes amigos que hoje trabalham na TV e que passaram pela faculdade, né? Tem a Glorinha Vanik, né? Que esteve na CNN, o Fábio Turci, que trabalhou também muito tempo na Globo. A gente brincava, falava, o pessoal que é da TV é que gosta de aparecer. Nós somos os trabalhadores ali do dia a dia, com matérias aprofundadas, investigativas. Balela, não tem isso, né? São formas de jornalismo diferentes. É claro que o jornalismo impresso, ele sempre teve essa questão de uma reportagem investigativa. Você não vai fazer uma reportagem de 20 minutos na TV investigativa, né? Normalmente você tem que condensar mais. Então, digamos assim, a gente falava, quem é da TV é mais superficial, nós somos do jornalismo profundo, tal. Uma besteira, né? Mas era uma brincadeira, tipo de elitismo, né? É, como se a gente fosse mais jornalista ou menos jornalista. E a gente brincava, né? Mas tem muito jornalista que busca, né? Mas aí não é só na questão da TV, mas dentro do impresso, ou hoje com as redes sociais, né? Ou na internet, que busca muito mais essa questão de virar celebridade do que fazer um trabalho sério. Fabrício, a gente está caminhando para o final da entrevista. Posso fazer um quadro com você chamado Bate-Bola, Jogo Rápido? Vamos lá. Bate-Bola, Jogo Rápido, um ou outro, tá? Muito fácil. Tá, joia. Bate-Bola, Jogo Rápido com Fabrício Carareto, do Diário da Região. São José do Rio Preto. É uma palavra? Ou você pode discorrer. Uhum. É uma cidade que eu amo muito. Não sou daqui, né? Nasci em Fernandópolis, mas construí minha família, construí uma carreira. E eu acho que muito do que eu devo, boa parte da minha vida, eu devo a essa cidade. Então, é uma cidade que já tive a oportunidade de sair daqui, né? Profissionais, mas eu escolhi aqui porque é a cidade que eu escolhi de coração para viver, para morar, para ter meus filhos, para ter minha família. Eu não sabia, o Fabrício é de Fernandópolis, lá do lado de casa. Também gosto de Fernandópolis também. Fernandópolis é a cidade que eu vivi até os 17 anos, né? Meus pais moram lá, meus irmãos, então é uma cidade que eu tenho muito carinho. Sempre eu estou indo para lá, né? Para vê-los. Então tem um lugar especial também. Unesp. Unesp foi o meu primeiro passo na minha carreira, né? Jornalística. Aprendi muito, tanto com os professores, com amigos que eu tenho até hoje, que eu levo, né? Há 30 anos eu levo esses amigos no coração, então também devo muito até para descobrir essa vocação. Se não fosse também a faculdade que não me tivesse proporcionado isso, talvez eu teria ido por outro caminho. Então, devo muito da minha vocação e de saber que eu queria jornalismo graças à Unesp. Jornalismo político. É uma pedreira, né? Tem que estar preparado. Ele exige muito do que eu falei até agora, né, da questão de uma boa formação, de muita ética. O que, infelizmente, a gente menos vê é ética dentro do jornalismo político. É muito interesse. Então, você tem que estar muito blindado, tem que ser muito profissional para atuar nessa área. Jornalismo cultural. Jornalismo cultural também é algo que eu acho que depende muito também de uma sólida formação cultural. Eu, particularmente, não me atrevi, apesar de gostar muito, já pensei acho que todo mundo já pensou ser crítico de alguma coisa, né? Ser crítico basicamente de música, né? Que eu gosto bastante, mas não sou apto para isso. Então tem que ter uma sólida formação cultural, muitas fontes, e Rio Preto, nesse sentido, eu acho que ela está bem servida, porque nós temos, não só o pessoal daqui, mas eu acho que em termos de ambiente cultural, Rio Preto é muito rica. Embora, para alguns teóricos da comunicação, o termo seja redundante a um pleonasmo, jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo eu acho que é a alma, né, do jornalismo, porque ele perpassa todas as áreas, todas as editorias. Você pode fazer jornalismo investigativo em política, em cidades, em cultura, e é aquilo que desvela, né? Tem uma frase, vou lembrar, não sei se é do George Orwell, enfim, fala besteira, mas é uma coisa, nem essa frase direito, mas o jornalismo é tudo aquilo que descobre aquilo que muitas pessoas não querem ver. Algo mais ou menos nessa... Então ele desvela, né? O jornalismo, eu acho que ele tem um papel social muito importante, eu acho que ele tem um papel de prestação de serviço muito importante, mas quando se fala de jornalismo investigativo, que é desvelar aquilo que está escondido, e isso a gente não está falando necessariamente só de poder público, mas de qualquer coisa, ou qualquer falcatrua, ou denúncias, ou assédios, ou crimes, né, das mais variadas maneiras que estão acontecendo. Então, eu acho que é o suprassumo do jornalismo.
eu prezo muito, né? Já fui professor de jornalismo investigativo, tive vários companheiros excelentes jornalistas investigativos. Eu acho que é aquilo que torna o jornalismo essencial para uma sociedade. É o jornalismo, é o trabalho de investigação, não dizendo que a gente está acima ou abaixo da polícia, do Ministério Público, enfim, não, são papéis diferentes. Nosso trabalho é levar para a sociedade, não é nem julgar. Quem julga é a justiça e tal, mas essencial. Eu acho que é a base de todo o jornalismo. Jornalismo policial, que não é necessariamente a mesma coisa. Não é. O jornalismo policial ele acaba sendo mais um acompanhamento, né? Muitas vezes, né, acaba sendo um acompanhamento. Eu acho que ele tem um potencial, né, o jornalismo policial, para não ser apenas se apegar ao BO, né, ao que aconteceu, né? Apesar disso ser muito importante, né? Por exemplo, quando eu falo do trabalho social, do trabalho da sociedade, é também o que aconteceu, os crimes, o trabalho que é feito, tanto da PM quanto da Polícia Civil, mas o jornalismo policial ele também tem, né, essa vertente de ir além, de às vezes até questionar o trabalho que está sendo feito na segurança pública de uma maneira geral. Ele não se atém a boletim de ocorrência, apesar de que muita gente acha que boletim de ocorrência é sinônimo de jornalismo policial. Não, ele vai muito além. Sim. De questionar, de apresentar e até, às vezes, quando boas alternativas, né, são tomadas pela segurança pública, e apresentar isso para a população também. Mas eu acho que ele vai além apenas do boletim de ocorrência. Essa é um pouco mais filosófica. Jornalismo e direitos humanos. Eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que o jornalismo ele tem essa na sua essência, a defesa de direitos humanos, né? Eu acho que não só o jornalismo, eu acho que para todos, acho que deve ser uma coisa da sociedade ter essa defesa. A gente preza muito porque todos, quando a gente fala em direitos humanos, né, as pessoas, direitos humanos para os direitos, não. Todos nós temos, né, tem a Declaração dos Direitos Humanos, todos nós temos direitos, né, iguais, independente de raça, religião, cor, questão social. E eu acho que o jornalismo ele serve para isso. O jornalismo ele está justamente à disposição de a gente promover esses valores, né? Quando a gente trabalha muito pensando, né, na promoção social, no sentido de, por exemplo, a gente tem trabalhos, a gente tem questão dos moradores de rua, a gente tem questões voltadas a pessoas que têm dificuldades X, né, as mais variadas. Eu acho que o jornalismo, quando ele abarca isso e trata todas as pessoas como iguais e traz isso para a sociedade, faz toda a diferença. Então, não é questão de, às vezes, né, as pessoas falam, mas o cara é um bandido, ele tem que estar na pior situação possível. Não, você tem que ter uma condição mínima de dignidade. Então, os direitos humanos, eu acho que tem a ver com a dignidade humana. Eu acho que o jornalismo, ele tem que estar sempre a serviço desse tipo de cobertura. Essa também é um pouco filosófica. Jornalismo e sociedade. Mas você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Jornalismo e sociedade, eu acho que um não vive sem o outro, tá? Eu acho que uma sociedade livre, civil, organizada, ela precisa do jornalismo para saber o que está acontecendo, para saber os fatos, para estar bem informada, inclusive em termos políticos, né? De um lado, então, a sociedade ela precisa do jornalismo. O jornalismo, obviamente, ele depende de uma sociedade livre, onde você tem uma liberdade de expressão plena, né? Apesar de não ser um direito absoluto, mas uma liberdade de imprensa plena, dentro dos limites também, né? A gente fala muito da questão, estou desviando um pouco, mas eu falo muito dessa questão da liberdade de imprensa há 30 anos. Eu estou dentro e a gente sabe o que a gente pode e o que a gente não pode, né? A gente sabe que uma pessoa ela está sendo acusada de um crime, eu sei que ela é um suposto criminoso. Eu não posso falar que essa pessoa é um bandido, é um criminoso. Então, nós temos certos limites também. Nós não temos a verdade absoluta e nós temos que respeitar esses limites legais. Então, eu acho que um não vive sem o outro. Então, quando tem uma sociedade também que, de certa forma, e aí falo mais talvez de país, que é uma sociedade onde há um autoritarismo, onde
a imprensa é calada, eu acho que é um sofrimento para a sociedade para saber o que está acontecendo, e para o jornalismo nem se fala, né? Então, eu acho que os dois se retroalimentam. A sociedade precisa de jornalismo, óbvio, ele só existe por conta da sociedade. Uma simbiose. Sem dúvida. Jornalismo econômico. Jornalismo econômico também é uma área, assim, que a gente tem bastante, são poucos que se aventuram, né? Porque ela também exige, né? Como cultural, mas eu acho, e o político, mas talvez aquele que exige um pouco mais de especialização, porque são muitos termos, quando você fala em termos de análises econômicas, de índices, então a pessoa, quem se aventura por isso, ela tem que entender muito de conceitos de macroeconomia, o que não é fácil, né? Até porque também ele tem um público mais restrito. Sim. Não é todo mundo que vai ler sobre isso, né? Mas ele exige muita especialização. E eu acredito que quem se aventura, né, falando para quem gosta, é uma área que exige muito estudo para também não escrever besteira, né? Mas eu particularmente gosto bastante, apesar de não ser especialista e estar longe de saber escrever muito bem sobre economia. Jornalismo digital. O jornalismo digital, hoje em dia, ele também é o que tem movido, né? Eu acho que não existe nenhum veículo de comunicação hoje que esteja fora do digital. Se antes a gente tinha era tudo compartimentado, hoje não interessa se é TV, se nasceu como TV, se nasceu como impresso, se nasceu como rádio. Hoje todos têm que estar dentro do jornalismo digital, e eu volto a falar, mas com ética, com responsabilidade, não buscar só o clique, ter toda a preocupação. Não é porque você está no digital que você tem que abandonar os princípios do jornalismo, mas o jornalismo digital, ele é o futuro, é o presente, é o futuro. Não estou dizendo que é só ele que vai sobreviver, mas é algo que aí talvez, como a gente teve 100 anos do impresso ali sendo feito daquela forma, nós vamos ter no mínimo 100 anos de jornalismo digital, se não surgir outra coisa lá para frente, né? Imparcialidade no jornalismo. É tudo, né? A imparcialidade é aquilo que a gente deve almejar da forma mais ferrenha possível. A gente precisa ser imparcial quando está noticiando os fatos e deixar de lado nossas convicções, sejam elas quais forem. Diário da Região. Diário da Região para mim pessoalmente, né, é onde eu tenho minha formação, né? Já tenho 18 anos entre indas e vindas aqui, então devo minha carreira, né, se não toda, mas boa parte dela, a maior parte dela, ao que essa empresa me proporcionou. Mas agora, assim, deixando o Fabrício de lado e falando da empresa, assim, eu acho que ela é um veículo, o Diário da Região é um veículo essencial, não só pelos 75 anos que já tem de atuação dentro de São José do Rio Preto, mas pelo momento atual do jornalismo. É um jornalismo que resiste, é um jornalismo que preza pela qualidade, que preza pela ética, que preza pela imparcialidade, que preza pelo compromisso com a sociedade, que preza pelo interesse público. Então eu acho que ele é essencial, como outros veículos também, mas falando do Diário, por toda a sua história, que é um veículo essencial para a sociedade. E até por isso eu acho que a sociedade tem de defendê-lo. Independente, não é porque o Fabrício aqui posso não estar aqui no futuro, mas sempre, né? Eu acho que há um compromisso da sociedade também defender uma imprensa livre, uma imprensa que presta esse serviço sem rabo preso econômico, sem rabo preso político, que a gente infelizmente vê hoje na era digital que isso tem sido cada vez mais raro. Então o jornalismo, o Diário da Região, essa fortaleza do jornalismo durante todo esse tempo, e tenho certeza que vai permanecer por muito tempo. Essa é difícil, hein? Fabrício Carareto. Fabrício Carareto, pai de 2 filhos lindos, né? Marido que eu tento, né, ser o mais dedicado possível, um filho que ama seus pais, um filho que ama a família, alguém que gosto de ler muito, gosto de literatura clássica, gosto de tocar violão, gosto muito de música e gosto muito, né, de estar com os amigos, acho que basicamente.
E profissionalmente, alguém que se sente realizado pela trajetória, né? Claro que poderia ter feito coisas diferentes, mas assim, no geral, né? Quando em 94 eu fui decidir minha profissão, porque eu não sabia o certo, né? Eu acho que, sem querer, acabei acertando, porque sou muito realizado dentro do jornalismo, dentro do que eu conquistei, dentro das amizades, dentro de tudo aquilo que o jornalismo representa, daquilo que é para mim, né? Que é um exercício diário de você estar avaliando o que está acontecendo, de você poder propor algo à sociedade, de estar voltado ao interesse da sociedade e de várias matérias ou reportagens ou edições que você viu que fez uma pequena diferença na vida de pessoas ou na vida da cidade ou até mais amplo do que isso. Então, esse exercício diário de você estar se propondo a estar servindo também a sua comunidade e poder saber que aquela matéria, ou aquele editorial que você escreveu, aquela matéria ou aquela edição pode estar mudando o rumo de uma pessoa ou pode estar melhorando a vida de outras pessoas. Eu acho que é isso que se torna o jornalismo tão importante. Que você seja uma matéria investigativa, você está denunciando o crime e está ajudando a deixar de fazer que aquele crime continue, ou seja, desde uma matéria que a gente às vezes acha que é menor, que vai falar de algo, sei lá, de alguma campanha, mas que aquilo transforma vidas. Recentemente a gente recebeu até do Hemocentro, né, uma carta de agradecimento pela campanha que a gente fez, né, de pedir doação, de que isso ajudou a aumentar muito a doação de sangue e isso ajudou a salvar muitas vidas. Então são coisas que às vezes a gente nem para pensar, fala, não, é meio que nossa obrigação, e é também, mas se você parar, dá esse quentinho no coração de saber que você está fazendo a diferença para pessoas que às vezes você nunca conhece. Então acho que o jornalismo tem muito dessa doação, né, do nosso dia, de estar ajudando as pessoas e que às vezes a gente nunca vai saber, mas eu tenho certeza que esse trabalho dentro de uma redação, dentro do dia a dia, é muito importante. Então, por isso, enquanto jornalista, me sinto muito realizado. Obrigado pela entrevista. Opa. Satisfação enorme te conhecer, te entrevistar. Valeu, Anderson. E como eu sempre digo, né, entrevistar o pessoal veterano da comunicação é sempre uma aula. Dinossauro, né? Dinossauro é você que Espero ter contribuído aí. Maravilha. Para estar esclarecendo alguns pontos, né? Às vezes eu falo muito, às vezes divago muito, mas sem problema. Estamos aí, precisar, estamos à disposição. É isso aí. Pessoal, acessem www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, jornalismo independente. Curte e compartilhe o nosso trabalho para que o YouTube entenda o nosso conteúdo como relevante. Forte abraço, tchau!